Boa noite. Estou feliz que vocês estão aí. Pensei que ia ter 3 ou 4 pessoas aí da Escola Charles Spurgeon para me ajudar, mas está cheia a plateia. Então quer dizer que gostaram de ontem. Hoje nós vamos continuar falando sobre laicidade e, como eu prometi para vocês, nós vamos falar sobre o modelo brasileiro de laicidade. O Estado laico do Brasil. Como eu disse para vocês ontem, é muito importante nós identificarmos adequadamente qual é o modelo brasileiro e por que o Brasil tem esse modelo. Na verdade, sempre o mais importante é o porquê. Vocês sabem disso, né? Então a gente sempre precisa perguntar o porquê das coisas. Quando você vê um filósofo, um teólogo, um jurista falando em natureza das coisas, parece bonito, assim, né? Parece difícil, a natureza. A natureza nada mais é do que o porquê. A natureza é a essência. Então, o mais importante sempre, gente, é nós investigarmos e nós descobrirmos a natureza das coisas, trocando em miúdos o porquê. Uma criança, a gente, não vou dizer que mede a inteligência dela, mas a gente verifica que ela está crescendo, que ela está desenvolvendo, quando ela começa a perguntar por quê. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? A minha filha tem 2 anos e meio, e ela começou com essa fase de por quê, por quê, por quê, por quê. Às vezes até incomoda, né? Tanto por quê, para. Mas nós precisamos realmente ser curiosos e entender o porquê. O Brasil é laico, e não ficar repetindo é laico, é laico, é laico. Entender o porquê. E é isso que eu vou tentar, essa noite, conduzir aqui com vocês. Só que entender o porquê, muitas vezes, está um negócio aqui, não para de fazer propaganda Claro aqui. Eu fecho e entra de novo. Vou tentar mais uma vez aqui. Eu acho que está na internet aqui, está tentando acessar. De repente deixa ele fora do Wi-Fi. Isso. Obrigado. E para a gente conseguir identificar a natureza das coisas, nós precisamos conhecer antes a história. Então, ontem nós tivemos aquele passeio pela história da relação da igreja com o Estado. Nós descobrimos que laicidade é separação da igreja e do Estado. E eu falei para vocês que existem 3 modelos de separação. O modelo tradicional, que é o modelo americano, o modelo brasileiro, que eu fiquei de falar hoje, e o modelo francês, que separa a igreja e põe a igreja lá dentro de uma gaveta e fecha a gaveta. O Brasil, quando era império, ele tinha um modelo confessional, como eu também disse ontem. E esse modelo confessional, ele foi extinto, ou extinguido, em 1890, por Rui Barbosa, até antes da primeira Constituição da República Velha, que foi a Constituição Brasileira de 1891. Então, em 1890, o decreto 119A, que ainda continua em vigor, diz no seu artigo 4º, fica extinto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas. Então, o padroado era característica do modelo confessional, como nós vimos ontem, que é aquele modelo em que o Estado escolhe uma igreja e auxilia essa igreja. Então, o Estado brasileiro auxiliava a Igreja Católica com o padroado, pagando prebenda de bispo e removia bispo. Isso até foi um problema no final do império do reinado de Dom Pedro II, com a igreja e tal. É um assunto bem interessante vocês estudarem, mas não é o assunto de hoje. Então, esse decreto ele extinguiu, e aqui se inaugura o Estado laico no Brasil. E este modelo, que foi o modelo da República Velha, ele é um modelo à la americana, né? É um modelo
muito parecido com o modelo americano. É um modelo de separação absoluta. E aqui eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Só existem 2 constituições da história brasileira que não invocam o nome de Deus ou a proteção de Deus. Esta Constituição, a de 1891, que foi um ano depois do Decreto 119A, e se justifica, se explica, se entende, porque está quebrando um modelo que tinha uma religião oficial, e aí colocar o nome de Deus ali parecia que não estava quebrando totalmente. E o outro modelo é o de 1937, a Constituição Polaca, a Constituição outorgada por Getúlio Vargas. Foi a Constituição mais totalitária que o Brasil teve, foi a Constituição que o Getúlio tinha o poder de fechar o Congresso Nacional, e é a Constituição que não existia liberdade religiosa e não existia o nome de Deus. É uma Constituição quase de um Estado secular. Então, o Brasil viveu um curto período de um Estado secular, de um Estado ateu, de 1937 até 1946. E ali vocês conseguem enxergar, olha só, artigo 122, parágrafo 4º. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum, as exigências da ordem pública e dos bons costumes. As exigências da ordem pública nessa Constituição era o que o Getúlio achava que deveria ser, né? Então, no final do artigo, ele acaba com toda a liberdade que ele inicia no artigo. E aí, em 46, nós voltamos a ter uma laicidade, e aí já mais benevolente com a religião, e isso foi até 1988, quando em 5 de outubro de 1988, foi promulgada o melhor modelo. Eu parei, para vocês prestarem atenção, e vou dizer de novo. O melhor modelo constitucional sobre laicidade do mundo. 5 de outubro de 1988. Então, nesta data, é promulgada uma Constituição que inaugura, técnica e teoricamente, o modelo de laicidade colaborativa, que é o modelo que nós vamos aprender hoje. Tá? Deixa eu mexer aqui. E no artigo 19, inciso 1º da Constituição, o feliz Constituinte estabelece o modelo brasileiro e coloca lá: é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aqui eu gostaria da atenção de vocês para a palavra vedado. Ali o Constituinte não usou não pode, não deve, quem sabe, talvez. Ele usou um termo forte. Ele usou vedado, lacrado. Não pode de jeito nenhum. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. E aí vocês vão começar a entender o porquê do histórico de ontem. O Brasil não pode estabelecer cultos ou igrejas. O Brasil não é teocrático. Então, o Brasil não pode, na pessoa do presidente, ser o chefe de uma igreja, ou o chefe da igreja, e ser o chefe do Estado. A República Brasileira não emite opiniões sobre a fé de ninguém. Lembra o que eu falei ontem? Na teocracia, o imperador, o rei, o governador, tinha na pessoa dele o cosmos,
e a cidade. Eu podia ser julgado tanto pelo cosmos como pela cidade, na mesma pessoa. O arconte grego resolvia as questões da cidade consultando os deuses da cidade. O Brasil não pode fazer isso porque é vedado. Quando fala em estabelecer cultos, é a república criar cultos, criar liturgias. Vou dar um exemplo de hoje para vocês. A cidade de Santa Sé, ou o Vaticano. O Vaticano, no Concerto das Nações, é um Estado soberano, que tem as suas normas civis, as suas normas administrativas, as suas normas militares e as suas normas espirituais. Porque, afinal de contas, o Vaticano é o centro da Igreja Católica Apostólica Romana. Na pessoa do Papa, você tem quem administra, quem tem que resolver o problema do lixo do Vaticano e quem cria uma encíclica papal. O Papa tem o poder até mesmo de derrubar o dogma mariano, como nós estávamos conversando. E tem o poder de cercar o Vaticano e dizer que só entra lá se passar pela imigração e... Acontece isso no Brasil? Não, e não pode acontecer, porque é vedado. É vedado também subvencionar uma religião. E subvencionar vem exatamente do Estado confessional, em que o Estado escolhe uma religião. A Argentina escolheu a Igreja Católica e a Dinamarca escolheu a Igreja Luterana. Na Dinamarca, se vocês não sabiam, para você ser rei, você tem que ser luterano. Senão, você não pode ser rei. Por quê? Porque o Estado constitucional dinamarquês optou por uma religião e disse que a religião certa é a Igreja Cristã de Cosmovisão Luterana. Mas o Estado não é a Igreja. O Brasil não pode escolher a Igreja Assembleia de Deus, nem a Igreja Batista, nem a Igreja Católica, porque ele não pode subvencionar uma igreja. Também é vedado, e esse aqui para mim é a parte mais importante, embaraçar o funcionamento. Está lá no texto constitucional, vocês estão lendo. Não sou eu que estou inventando. É vedado, não pode de jeito nenhum embaraçar o funcionamento de uma igreja. E embaraçar não é impedir. Não está escrito ali, é vedado impedir o funcionamento de uma igreja. O que é embaraçar? Quem pode falar para mim, com voz alta e clara, o que é embaraçar? Dificultar, eu ouvi. Quem mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, aonde? Atrapalhar. Hã? Também, deixar opaco. Deixar nas sombras. Criativo, cara. Esse eu não tinha pensado ainda. Depois tu me dá teu nome ali para quando eu tiver alguma mandar para ti. Mais. Criar embaraço. Mas esse é fácil daí. Me deu um difícil, você me deu uma fácil, né? Até vem com embaraçar. Bom, eu estou no Rio Grande do Sul. Agora descobrimos uma semelhança com Fortaleza. Está lá o pastor Iranildo. O pastor Iranildo me disse que aqui o motorista é um querendo ultrapassar o outro e não se ajuda no trânsito. Porto Alegre também é assim. Então nós somos parecidos nisso. Nós estamos lá e nós moramos perto do Uruguai.
na divisa. Eu vou muito ao Uruguai. E no Uruguai, como é que se chama uma mulher grávida? Embaraçada. Por que que uma mulher grávida está embaraçada? Tem alguma grávida aqui? Não? Eu tive a fantástica experiência de estar grávido com a minha esposa. E aí eu verifiquei bem o que é estar embaraçada. Estar embaraçada é ter dificuldades, é ficar mais devagar, vai numa fila de banco, não pode ficar em pé ali meia hora, vai sentir dor. Então, as pessoas fazem o possível para ajudar a grávida. Não, senta aqui, não fica na fila, abre a porta para a grávida. Facilita, porque ela está embaraçada, ela está com dificuldades de locomoção, de alimentação, até emocional também. Mas ela pode ficar na fila do banco. Ela pode. Vai ser ruim para ela, mas tirando a que está de 9 meses, está de 6 meses, ela consegue ficar na fila do banco. No mercado, a grávida vai deixar o carro bem perto da porta, tem até a vaga reservada, mas se ela deixar longe, ela vai conseguir ir caminhando até o mercado, só que devagarinho, com dificuldade. Ela não está impedida, né? Se ela deixar longe, ela vai chegar lá. Mas é complicado, ela vai se cansar, pode ter um parto antecipado, e M situações. Aqui, gente, não é impedir o funcionamento de uma igreja, é tomar qualquer atitude que prejudique a igreja, por menor que seja o problema, por menor que seja o ato. O Estado não pode fazer nada que de qualquer forma prejudique a nossa fé, prejudique a nossa possibilidade de nos reunirmos. Impedir seria, não vai ter culto. Embaraçar é começar a criar empecilhos para ter o culto. E criar empecilhos, eu vou conseguir cumprir os empecilhos. Ah, tem que ter alvará, tem que ter isso, tem que ter aquilo, eu vou lá, faço isso, faço aquilo, faço um monte de coisa. Acaba tendo culto. Mas o Estado brasileiro não disse isso. O Estado brasileiro disse que não pode ter nenhum embaraço. E a gente precisa aprender que o Estado, ele não é um senhor, e ele não é Deus, e ele tem limites. E os limites do Estado estão na Constituição. O Estado precisa servir e obedecer à Constituição brasileira. Porque é a Constituição que diz o que o Estado tem que fazer e o que o Estado não pode fazer. E também diz para nós, igreja. Porque a gente está falando em Estado se metendo na vida da igreja, mas nós vimos ontem que a igreja também se meteu bastante na vida do Estado, né? Então nós também não podemos meter na vida do Estado. Está no texto da Constituição. E aí, eu quero mostrar para vocês o final do texto, que diz o seguinte, está lá em negrito: a colaboração de interesse público. É vedado estabelecer cultos, subvencioná-los, embaraçar-lhes e manter com eles relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. E aqui, gente, é a chave da abóbada. Você colabora com quem? Você colabora com um igual. Uma junta de bois, você coloca um boi e um jumento, ou um boi e um boi? Você coloca um boi desse tamanho
e um boizinho, um terneirinho, você coloca bois da mesma... Porque eles vão fazer o quê? Eles vão colaborar para arar a terra. Colaboração remete a igualdade e paridade de forças. E o Estado constitucional brasileiro, em outras palavras, a Constituição brasileira, entendeu que a igreja ela é fundamental para que a sociedade e a comunidade política se desenvolva. Se ela é fundamental, ela não pode estar abaixo. Ela tem que estar do meu lado. Assim como uma mulher não pode estar atrás do seu marido, tem que estar do seu lado, a igreja não pode estar atrás do Estado, tem que estar do seu lado. O Estado brasileiro tem como objetivo constitucional promover o quê? A ordem, a justiça, a saúde, no modelo atual, e a educação. E mais algumas outras coisinhas que a nossa Constituição, em outros detalhes aí, não foi tão boa. Onde é que fica a espiritualidade? Quem é que promove a espiritualidade? A espiritualidade é importante para o homem? O que vocês acham? O homem não prescinde da espiritualidade. E nós vimos isso ontem. O homem, desde sempre, precisou da espiritualidade. Por quê? Porque ele é alma, além de ser corpo. Porque ele não é só matéria. Se ele não é só matéria, alguém tem que promover a espiritualidade deste homem. E como isso se faz? É o Estado que faz isso? Se o Estado é teocrático, o Estado vai fazer isso. E se o Estado não é teocrático, quem faz isso? E isso não é tão importante quanto a saúde? O que é mais importante, a saúde ou a fé? O Estado sabe que ambos são importantes e ambos devem ser promovidos, mas ele não pode promover a fé. E quem promove a fé vai estar contido dentro do Estado? Vai estar dentro do Estado? Vai estar abaixo do Estado? Se tiver, o que vai acontecer? O Estado vai dizer como essa fé deve se operar. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele é laico, que ele não quer saber da fé. Mas ele quer estar acima. Vocês estão vendo que isso não é lógico, isso não é possível. Ou a fé está separada, e para estar separada tem que estar na mesma altura que você, juridicamente falando, ou ela está contida em você. E como é que você vai conter uma instituição que tem um fim nela mesma? Aí você vai dizer assim, tá, me deu um nó agora. Qualquer instituição, com exceção do Estado, ela não tem um fim nela. Uma padaria, qual é o fim? Fazer pão? Não. Dar lucro para quem está fazendo pão. A igreja tem um fim nela mesma, porque ela vai para onde? Para onde, gente? Para a cidade celeste. Esse é o objetivo da igreja. Ela vai persistir. Como é que você vai colocar a igreja com toda a sua comunidade, com todas as suas peculiaridades, dentro do Estado que tem um outro objeto, que é um objeto imanente, que é um objeto secular? Não dá. E por isso que esse modelo brasileiro é tão fantástico, porque ele reconheceu que não basta estar separado. Para estar realmente separado, nós temos que colaborar.
Porque se eu estou separado e eu não colaboro, eu acabo te colocando embaixo de mim. Quer ver? Estados Unidos da América. Olha os problemas que eles estão enfrentando lá com a fé. Porque acaba que o Estado interfere na fé das pessoas, no modelo tradicional. Esse modelo, ele não foi criado pelos brilhantes deputados federais brasileiros lá de 86, os constituintes, mas eles foram brilhantes por terem optado por este modelo. Foi criado por um jurista chamado Jacques Maritain, um jurista francês que viveu entre a década de 40 a 70 do século passado, e ele escreveu este modelo que eu estou falando para vocês no livro, anotem, O Homem e o Estado. Qualquer teólogo que se preze precisa ler esse livro. O Homem e o Estado. Jacques, Jacques, Maritain. Maritain, T-A-I-N, Maritain. Para vocês terem uma ideia, quem foi, ele era católico, apostólico romano, mas esta obra não é uma obra de teologia, é uma obra que demonstra qual o papel da igreja na comunidade política. E, para vocês terem uma ideia de quem foi Jacques Maritain, quem aqui já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos do Homem? Mas tem gente que não ouviu falar, é sério? Vamos de novo. Então, estou falando de Jacques Maritain. Quem já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos do Homem? Ah, melhorou. Mas tem uns com preguiça ainda. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que todos conhecem, alguns não quiseram levantar a mão, mas conhecem, é a famosa declaração do pós-guerra pelas atrocidades do nazismo, o que fizeram com a vida humana. As nações resolveram criar um documento comum, onde existiriam alguns direitos fundamentais de fundamento, de base, que em nenhuma guerra, em nenhum momento poderia esses direitos serem negociados. E o Jacques Maritain foi um dos autores deste documento. Foi um dos filósofos que estudou e escreveu este documento. Então, esse modelo brasileiro de laicidade, ele divide claramente a ordem civil, a ordem espiritual, separa, mas demonstra a importância dessas ordens colaborarem. Lá no artigo 5º, incisos 6º e 8º, são os artigos que protegem o fenômeno religioso. São os artigos que nos protegem. O artigo 19, inciso 1º, estabelece: nós somos laicos colaborativos. E aí tem vários artigos que protegem, que garantem a aplicação do artigo 19. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre. Não é o parcial, não é o mais ou menos, é o livre exercício dos cultos religiosos. E garantida, gente. O Estado, aquela história, né? Eu garanto, o Estado garante, ou deveria garantir, na forma da lei. E na forma da lei o Estado, a Constituição está dizendo assim: o Estado tem que fazer leis para garantir o livre exercício de culto, e não fazer leis para embaraçar o livre exercício de culto. Então a Constituição é clara.
o Estado, quando eu estou falando de Estado, é a União, leis federais, leis estaduais e leis municipais. O Estado deve garantir, os vereadores têm que fazer leis municipais, os deputados, leis estaduais, os deputados federais, leis federais, garantindo o livre exercício de culto. Não é fazer leis para embaraçar o exercício de culto, que a gente vê muito por esse Brasil afora. E ninguém, aqui não é o pastor, aqui não é o pastor Clayton, aqui não é o arcebispo Dom Oni Tempesta, aqui não é o professor do seminário, aqui é ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Inclusive diz assim, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, que é a objeção de consciência. Então, eu posso ir com uma cruz na aula? A cruz é minha. Se a cruz é minha, eu tenho a propriedade. Se eu tenho a propriedade, eu posso usá-la. É um direito meu. Certo? Se a cruz é tua, eu não posso usar, a não ser que tu me empreste. A cruz é minha. Eu coloco no meu pescoço. Alguém pode impedir? O professor da aula pode impedir? Você não pode usar essa cruz, tira essa cruz? Ou uma lei municipal pode estabelecer os alunos da escola pública de ensino fundamental não podem usar roupas, vestimentas e acessórios alusivos a uma religião. Pode fazer isso? Não pode. Está ali, inciso 8º. Vocês sabem como é que uma civilização desaparece? Alguém chuta? Uma das formas dela desaparecer é não ter religião. Se não tem religião, não tem cultura. Se não tem cultura, não tem civilização. A outra forma é se ela não tiver força militar. Se ela não tiver força militar, quem tem força militar vai lá, invade, destrói, escraviza e acaba com a civilização. Com aquela cultura, com aquele marco civilizacional. Lá no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ia até a cidade de Rosário do Sul. De Rosário do Sul para baixo era o Uruguai. Brigada militar foi empurrando os uruguaios com força militar, empurrando. E aí nós ganhamos vários municípios, um inclusive que o Jean quase nasceu, que é a famosa Uruguaiana, Alegrete, Santana do Livramento. Seriam todos municípios uruguaios. Eles não tiveram força militar para nos resistir e nós empurramos eles para baixo. Tentamos tomar todo o Uruguai, vocês sabem a história, mas aí não conseguimos. Mas um pedaço nós tomamos. O Estado não, eu falo Estado aqui, Estado constitucional, a Constituição reconhece a importância do fenômeno religioso de tal forma que até o serviço militar ela abre exceção, que é o mano militar do Estado, que é o que garante o Estado no concerto das nações. E o Brasil diz, se pela sua fé você não pode matar, você não mate. Você alegue que que a sua religião não permite, e você não vai servir. Está escrito ali, vocês estão lendo.
O Estado brasileiro reconhece tamanha importância para o fenômeno religioso, para a fé, que ele, inclusive, estimula que na escola pública municipal se ensina a fé, inclusive confessional, se quiser. Gente, aonde a gente aprende as coisas? Em casa e na escola. Nós temos educação em casa e educação na escola. O Estado preocupado, a Constituição preocupada que daqui a pouco uma família lá de um Zé Ruela, lá no sul eles chamam de Zé Ruela, a pessoa que é desleixada. Um Zé Ruela não ensina religião, não ensina fé para o seu filho, a escola ensina. Pelo menos mostra que existe algo além da matéria, do físico. Ensino religioso nas escolas. E até o STF, 6-5, ano passado, ou ano retrasado, não me lembro agora, 6-5 pelo ensino religioso, sim, na escola. Por quê? Porque nós somos laico. E se nós somos laico, nós temos que ter ensino religioso na escola. Porque nós não somos americanos, ou melhor, yankees. Nós não somos yankees, nós somos brasileiros. E como brasileiros, nós entendemos que a fé é fundamental para o ser humano. E nós entendemos que laicidade é colaboração. Então eu vou fazer minha parte como Estado. Como eu faço? Te protejo. E ainda te digo que existe fé. E se naquela localidade a maioria é luterana, vão ensinar luteranismo na escola pública sim. Qual é o problema? Vocês estão vendo a diferença de uma laicidade dualista que só separa? E não é o Tiago que está inventando isso. Eu não tenho nem 2% da inteligência para inventar um negócio desse. Eu sei ler, estudei direito, Deus me chamou para ler os artigos da Constituição que falam de fé, e estou falando para vocês. Que os outros artigos, vocês nem me perguntem que eu não sei nada dos outros artigos da Constituição. Mas é sério, gente. O modelo brasileiro é um modelo que reconhece, protege e estimula a religiosidade. Por que nós somos tão diferentes? Por que quando o meu falecido tio, pastor José da Silva, ele serviu, ele era boina azul da ONU. Então ele esteve 3 anos guardando o Cabo de Suez. E ele teve umas férias lá, uns dias, e ele foi conhecer as pirâmides do Egito e tal. E aí chegou lá no Egito, deu uma insurgência lá, e guerra civil, e ele, alto, ele tinha 1,95 m, alemão, prenderam ele. E aí os egípcios, conversando com ele, falando só português, e não entendiam nada, eu sou brasileiro, e os caras, tu está mentindo, tu não é brasileiro, e tal, mas o passaporte, não, isso aí é falso. Daqui a pouco ele falou assim, Pelé. 1960. Pelé? Sim, Pelé. Tu é brasileiro? Sim, eu estou falando isso há um tempão que sou brasileiro. Não, tu é brasileiro, é gente boa. Brasileiro está liberado, mandaram ele embora. As pessoas fora gostam da gente. Quem já viajou pelo mundo sabe disso. Por quê? Pela própria formação brasileira, nós, brasileiros, nascemos sem preconceito. Quando o português veio para cá, ele casava com uma índia e formava uma família. Gente, isso na Europa, casar com um índio, com um bárbaro, isso não existe.
Ia lá e casava com uma índia. Então, o brasileiro foi formado dessa forma, com essa miscigenação. Isso nos faz um povo tolerante, um povo diferente, um povo alegre. E a gente não pode perder isso. Voltando aqui para o tema. Não foi, eu acho. Aqui. No final da Constituição, nós temos o famigerado artigo 150, inciso 6º, a linha B. Sem prejuízo de outras garantias, e de novo ele usa vedado, é vedado a qualquer ente da Federação Brasileira instituir impostos sobre templos de qualquer culto. A minha última palestra amanhã vai ser só sobre imunidade tributária. Mas aqui eu quero falar que o Brasil, a nossa república, criou um muro de 10 metros de altura, maior que não sei quantos metros tem a muralha da China, Jean. Mais alto que a muralha da China, entre a igreja e o Estado, no sentido de uma se intrometer com a outra. E este muro chama-se imunidade tributária. No momento em que o Estado cobra impostos, ele está fazendo o quê? Ele está acima. Porque o conceito clássico de tributação, quando inventaram os impostos, qual era a lógica? A lógica era: você é meu súdito, você tem que me sustentar. Essa era a lógica. O súdito está abaixo. E a igreja está onde? Está ao lado. Como é que vai cobrar o imposto? Imposto significa impor. Manda quem pode, obedece quem tem. A igreja vai obedecer o Estado? Opa! E o nó na minha cabeça? Não, mas não é separado? Não é, o Estado não é laico? Mas como é que agora a igreja vai obedecer o Estado pagando imposto? Ah, não, mas é que tem igreja que rouba o dinheiro dos fiéis, pratica estelionato. Então vamos fechar essa igreja. Não tem problema. Artigo 50 do Código Civil Brasileiro, desconsideração da personalidade jurídica. Se a igreja não está sendo igreja, você fecha. Simples. Imposto paga quem é súdito. Quem é súdito? Quem está dentro da comunidade jurídica, política, e abaixo. Não é o caso da igreja. Se vocês não sabiam, o imposto é uma espécie de tributo e que o dinheiro vai para o caixa único, para o cofre, para o bolso do Estado. O Estado faz o que quiser com ele. Existem os limites constitucionais, tanto tem que ir para a educação, tanto tem que ir para a saúde, mas eu já ouvi gente falar, aqui no Ceará ninguém fala isso, mas lá no Rio Grande do Sul eu já ouvi falar: ah, eu pago meu IPVA e a rua está esburacada. Daí que a rua está esburacada? A rua está esburacada porque tu escolheu um governador ruim. Ou porque o governador está dando outras prioridades. Porque IPVA não tem nada a ver com rua. IPVA é um imposto, quem tem um veículo automotor paga, eu vou pegar esse dinheiro, vou pagar o funcionalismo público e deu. Entenderam? Tá, mas ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro? Pode, ele é o Estado, tu é o contribuinte. É isso. Isso é pagar imposto. Por isso tem gente que diz que pagar imposto é roubo. Porque o ladrão, o que ele faz? O ladrão, ele vai lá,
bate a sua carteira, e o que ele faz com a carteira? O que ele quiser, né? Até ele ser preso. O Estado vai lá, cobra o imposto, põe o dinheiro no bolso e faz o que ele quer? O que ele quiser. Eu não estou dizendo que o Estado é ladrão, mas, entenderam Sabe? Então, gente, imposto é isso. Imposto, o Estado bate a tua... Quer dizer, pega o imposto e faz o que quer com o imposto. E como é que a igreja vai ser submetida a este tipo de regime? Como é que está meu horário? 8h05. Não é possível. Porque se isto acontecer, nós estamos fazendo o quê, gente? Acabando com a laicidade. SUG 2/2015, portal da E-Cidadania. Jean falou na primeira palestra. Qual era o motivo para acabar com a imunidade? Porque a imunidade é uma afronta ao Estado laico. É o que está escrito na sugestão 2/2015. Essa pessoa que escreveu isso não sabe o que está falando. Porque a imunidade faz exatamente esta proteção. E lá no parágrafo 4º, diz o seguinte: as vedações expressas na linha B e C, B, templos de qualquer culto, compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Qual é a finalidade essencial da igreja? Mas vocês não sabem, cara? Vamos lá. Finalidade essencial da igreja. Evangelizar. Outra. Ser igreja. Outra. Hã? Promover a fé. São várias, mas todas elas estão ligadas a quê? À espiritualidade, à transcendentalidade, ao além da matéria. Se a igreja está fazendo isso, e o ato da igreja tem relação com isso, é imune. E amanhã eu vou falar mais em casos específicos de imunidade. Vender pipoca. A igreja está vendendo pipoca lá na praça. Esse ato é imune? Voltaremos amanhã. Mas antes de terminar, então a conclusão, gente. Primeiro, o Estado brasileiro reconhece a importância para exercer a incompetência, para exercer o poder religioso. Essa é a primeira lição. Ele é incompetente. Essa é uma lição que os americanos também sabem e também praticam. São incompetentes para exercer o poder religioso. A segunda lição, que é uma lição que lá não é tão bem afinada como aqui, reconhece a importância do fenômeno religioso para o ser humano. Artigo 143 e 210. 143, serviço militar. 210, ensino religioso. Ele pode e ele deve prover saúde, segurança, justiça, educação. E quem provê a espiritualidade? A igreja. O Estado protege por meio de seu gládio. Aqui eu quis falar bonito para parecer intelectual, mas eu acho que nem eu sei mais o que é gládio. O que é gládio, gente? Pela sua espada, o Estado, por meio da sua espada, da sua força, protege o exercício da crença e do poder religioso. Espada significa força. O Estado precisa exercer força, se for necessário, para garantir que a gente exerça a nossa fé. E adota a doutrina da colaboração das ordens e de que a igreja não está contida no Estado ou acima dela. Ordem espiritual, ordem civil, poder religioso, poder
civil. Então, a colaboração das, e agora eu vou usar um termo calvinista, a colaboração das esferas é o que a Constituição brasileira preconiza. A Constituição brasileira tem como princípio fundamental estabelecer uma caminhada em rumo ao que nós chamamos em direito de bem comum. O Estado, que é o bem de todos os seus cidadãos e estrangeiros que estão nele. O bem material. O Estado quer que você seja feliz. O que a igreja quer? A igreja quer que nós sejamos felizes. Qualquer igreja. Eu estou numa igreja cristã, mas qualquer igreja tem este objetivo. Promover a felicidade do seu fiel. E este é o bem comum. Só quem pode promover o bem comum na espiritualidade é a igreja. E eu estou falando aqui igreja em termo genérico. Nós sabemos que o único caminho é Jesus Cristo. Mas nós podemos divulgar isso aonde nós quisermos, porque nós temos liberdade. E nós não podemos também tentar criar regras, normas, formas para que outro, de outra fé, não possa exercê-la. Porque a liberdade se acaba assim. Quando um grupo entende que só ele é o correto, e isso é natural, e nós sabemos que a verdade está em Cristo, mas nós precisamos levar essa verdade através da palavra e não através da força. Isso é um ambiente de liberdade. Um ambiente que nós possamos conversar com alguém que não é da nossa fé e o Estado garanta isso. Porque eu tenho que ter o direito de falar que se você ficar indo num terreiro de Umbanda, você vai para o inferno. Isto é proselitismo religioso, e proselitismo é do núcleo de qualquer religião. Qualquer religião tem como núcleo conquistar o fiel de outra. Eu posso dizer isso, mas agora não posso ir lá num terreiro de Umbanda e tocar fogo. Eu não posso pegar uma pessoa que é fiel desta prática e bater nela. Eu não posso também usar violência verbal, ser verborrágico. Porque, e se você estiver no lugar dela? Então nós precisamos sempre lembrar que nós temos garantido o exercício do proselitismo, mas não o exercício da violência. Inclusive a simbólica. Também chamado de bullying. Tá? Eu sempre gosto de colocar isso, porque daqui a pouco... Não. Quando eu falei em religião que busca o bem comum, aquela religião que não busca a felicidade do homem, ela tem que ser perseguida pelo Estado. Vocês sabiam disso? A Constituição diz no artigo 1º e no artigo 3º quais são os valores fundamentais da República. E dentre eles está a dignidade da pessoa humana. Então, se alguma fé não promove a nossa dignidade como pessoa, essa fé tem que ser limitada. E existem exemplos, e eu estou falando aqui de forma objetiva, não espiritual. De forma objetiva. Mutilação de criança, matança de criança em rituais, coisas desse tipo. Tá? Isso, então eu tenho liberdade, o Estado protege, então a minha fé é uma fé que tem que sacrificar uma criança uma vez por ano. Isso atenta contra a dignidade. Então acho que é isso. Vamos para o nosso
Intervalo. Agora, no próximo, o Jean vai falar sobre o Estatuto Jurídico das Igrejas. Muito obrigado.